Olá, meus queridos, boa tarde. Vejam só, um resumo da nossa aula de hoje, né? É onde nós temos um exemplo da parte prática, certo? Da parte de cálculos, do conteúdo que a gente vem vendo, que é campo magnético e corrente elétrica. Então, se vocês observarem, o exemplo aqui, ele está exemplificando um fio retilíneo, né? Onde a corrente elétrica, ela está indo nessa direção, ela está indo para lá, ok? E a gente consegue, através da regra da mão direita, identificar a direção do campo magnético, certo? Identificar a direção do campo magnético. No caso aqui, nós temos as linhas de uma das linhas de indução, apesar de que a gente sabe que existem várias, certo? Mas usamos uma aqui para exemplificar e para vocês compreenderem a direção que ela está. Então, a partir disso, a partir da regra da mão direita, a gente identifica que as linhas de indução em volta desse fio, ele acontece no sentido horário, tá bom? Então, nós temos um ângulo formado por 90 graus, né? Esse desenho, ele não tá um desenho completamente certinho, né? As medidas, mas a intenção é mostrar que aqui nós temos ângulos de 90 graus formados a partir dessa corrente, desse fio de corrente elétrica aqui, tá bom? Então, qual a nossa intenção em relação a isso? A intenção é que em um determinado ponto, né, nós sabemos sempre que o campo magnético, ele está sempre à tangente, não é isso? Ele está sempre à tangente, e nós precisamos calcular esses vetores, certo? Nesse caso, nós temos um vetor B, vetor campo magnético. Trabalhando com medidas, a gente vai querer causar a distância que ele tem desse ponto até aqui, certo? A gente vai precisar trabalhar uma fórmula, essa que vocês estão observando, que é a fórmula de cálculo de vetor na corrente elétrica, no caso, tá? Para descobrir justamente isso, o valor desse vetor B aqui, que seria o valor do vetor campo magnético. Então, se vocês observarem, não é nada muito diferente do que a gente já viu anteriormente, quando a gente estava trabalhando o campo magnético, vetores de campo magnético, não é isso? Num determinado plano. Se vocês observarem, para a gente conseguir calcular, é necessário que a gente tenha valores, né? E isso a gente tem. Aqui eu mostro para vocês a fórmula que nós vamos trabalhar, tá? Campo magnético é igual a μ0 vezes I. μ0 é uma unidade de medida, tá? De Coulomb, onde ela tem um valor fixo, ela tem um valor certo para ela. Já apresentei para vocês também essa tabelinha no nosso conteúdo anterior. Vezes I, que é a intensidade, no caso é a intensidade da corrente elétrica, ok? Sobre 2π vezes R, ok? Então, nós temos um problema aqui com valores, com alguns dados, onde a gente vai substituir nessa fórmula e vai fazer os cálculos até encontrar a distância, certo? Desse vetor B aqui. Então, a questão diz o seguinte: determine o módulo do vetor B no ponto P, a distância R de um condutor retilíneo de comprimento infinito, percorrido por uma corrente elétrica contínua de intensidade I. Então, isso daqui é descrevendo o que a gente encontra nesse desenho, tá? Nessa figura. O que eu expliquei para vocês um pouco antes. Então, dados: μ0 é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metros por ampere. Se você observar, feito eu falei, o μ0, ele tem um valor fixo, então ele vai ter esse valor aqui, ó. 4π vezes 10 elevado a menos 7. A intensidade, ela vem dada por 2,0 amperes. E nós temos o raio, que é dado por 0,10 metros. Substituindo na fórmula, olhem o que acontece. A gente tem, né, substituindo, nós vamos substituir aqui o valor de μ0 vezes a intensidade, certo? No caso, a corrente elétrica, sobre 2π vezes o raio, que foi dado aqui acima. Então, a gente vai fazer uma resolução, né, com cálculos matemáticos, que a gente, como é de costume, 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 2,0, tudo isso sobre 2π vezes 10 elevado a menos 1. Por que 10 elevado a menos 1? Porque nós fizemos a transformação disso aqui. Nós transformamos esse número decimal em notação científica, resultando em 10 elevado a menos 1. Feito isso, eu posso cortar π por π, tá? Que seria... π, ele tem um valor de aproximadamente 3,14, mas aí a gente corta π por π, 4 dividido por 2 vem 2,
aqui a gente aplica a regra da potenciação, né? Isso a gente aplica a regra da potenciação, que seria o quê? Nós poderíamos colocar esse 10 elevado a menos 1 para aqui para cima, sendo assim ele deixaria de ser negativo e ficava positivo. 10 elevado à primeira potência vezes 10 elevado a menos 7. A gente aplicaria a propriedade, tá, da potência, no caso, produto de bases iguais e expoentes diferentes, a gente conserva a base, subtrai e soma os expoentes, vezes 2,0. Pronto, feito isso, a gente encontra o cálculo, tá? Observamos que ficaria 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 2,0. Multiplicando 2 vezes 2,0, nós temos 4. 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tesla vezes metros por ampere, certo? Então, isso aqui é nada mais, nada menos que cálculos. Não é nada muito diferente do que a gente já viu anteriormente, tá? O segredo está na leitura dos dados e nas transformações aqui. Nesse caso, a gente queria calcular o vetor B, tá? Amanhã na nossa aula nós tentaremos calcular outros vetores com outros valores. E é isso, gente. É uma coisa bem básica, né? De acordo com o que a gente já vem vendo ultimamente. Qualquer coisa, qualquer dúvida de vocês podem me chamar no privado, tá certo? Ou então, pessoalmente, amanhã na escola a gente vê um pouco sobre isso, tá? Amanhã terei uma atividade para vocês, seguindo esse mesmo formato aqui, para que vocês pratiquem e assim compreendam o nosso conteúdo. Então é isso, gente, um cheiro, tá? As pessoas que não foram para a escola, isso daqui foi o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então vocês já podem escrever aí no caderno de vocês, podem se atualizar, tá? Deixei já disponível para vocês um vídeo explicando, tá? Sobre a regra da mão direita, como é que funciona na corrente elétrica. Vocês assistam direitinho, qualquer dúvida a gente tira na escola, tá bom? Um cheiro e até mais.